Poucas novelas turcas marcaram o público como Erkay. E entre as dezenas de momentos intensos, reviravoltas familiares, traumas expostos e revelações chocantes, existe uma cena específica que virou um divisor de águas, não apenas para o casal Miran e Reyhan, mas para toda a construção emocional da trama. Uma cena que muitos fãs viram, comentaram, debateram, mas nem todos realmente entenderam. Hoje vamos destrinchar essa virada com um olhar mais atento, a cena que muda o rumo do casal, o que ela realmente significa no arco de Miran Aslanbey. Como ela antecipou o final da novela e porque uma parte do público interpretou tudo errado, ignorando justamente a intenção da autora ao criar esse momento tão decisivo. Para entender essa cena, precisamos lembrar que Erkay não é uma novela romântica simples. Ela é uma história sobre vingança geracional, sobre os danos psicológicos herdados, sobre a manipulação emocional que molda um personagem desde o berço. E nenhum personagem representa isso tão bem quanto Miran. Ele não nasceu vilão, nem nasceu herói. Ele nasceu uma vítima, porém, sem saber disso. E por não saber disso, se tornou autor de dor. E é justamente isso que torna essa cena tão impactante. É a primeira vez que Miran é exposto, de forma clara e brutal, às consequências do que foi programado para acreditar. A cena acontece logo depois que Reyhan descobre a verdade sobre o casamento deles, que não passou de uma peça em um plano de vingança arquitetado por Azizi contra a família Dolu. Reyhan, que sempre acreditou na pureza das intenções, vê seu mundo desmoronar. E quando ela confronta Miran, o impacto da rejeição dela bate nele como uma verdade que ele nunca encarou. É o primeiro momento da série em que Miran olha para Reyhan e percebe que seu amor não é suficiente para justificar o dano emocional que ele causou, que o sentimento dele, por mais intenso que seja, não apaga a dor dela. E principalmente que ele não é o herói de sua própria narrativa, mas sim um instrumento de um ódio alheio. Para muitos espectadores, esse momento parece apenas mais uma briga do casal, um rompimento passageiro, uma consequência natural da vingança revelada. Mas não é. Essa cena é a chave que começa a destrancar a mente de Miran. É ali que sua jornada interna começa de verdade. Até esse ponto da novela, Miran vive sob um único pilar, o de que foi enganado, injustiçado e de que precisava se vingar. Era como se seu caminho já tivesse sido escrito antes mesmo do seu nascimento. Ele não escolheu nada, ele apenas herdou uma narrativa. Mas quando o Reyhan o rejeita, quando ela verbaliza o impacto da traição e o empurra de volta para si mesmo, Miran respira pela primeira vez fora da bolha Aslanbey. Ele sente culpa genuína. Ele sente vergonha. Ele sente fragilidade. E isso, para alguém criado apenas na dureza, é devastador. Psicologicamente, essa cena marca o início da individuação de Miran, o processo em que ele começa a se separar da identidade imposta por Azizi. Até então, ele era uma extensão dela. A partir desse momento, ele começa a buscar a própria verdade. E esse é o ponto que muitos fãs não perceberam. A dor de Reyhan não serve para punir Miran, mas para libertá-lo. A autora escreveu essa cena como um símbolo de renascimento. Reyhan é a primeira pessoa a colocar um espelho diante dele, não o espelho distorcido da vingança, mas o espelho da humanidade. Ela é a primeira a pedir que ele olhe para si mesmo sem filtros. E é por isso que essa relação se torna o eixo da novela. Reyhan é a ponte entre o homem Miran e a criança manipulada que ele foi. Esse é o motivo pelo qual essa cena também antecipa o final da novela. Todos os caminhos que levaram Miran ao desfecho, confrontar Azizi, descobrir sua verdadeira origem, romper com a vingança e escolher construir uma nova vida, nascem ali. Tudo o que acontece depois é consequência dessa ruptura emocional. O Miran do começo da novela jamais teria coragem de questionar Azizi. O Miran do começo da novela jamais teria buscado a própria história. O Miran do começo da novela jamais teria colocado o amor acima do ódio. Mas o Miran que vive essa cena, esse Miran nasce novo. Ele renasce do sofrimento. E é aqui que a interpretação do público se divide. Parte dos fãs interpretou esse momento como uma tentativa desesperada de Miran de manipular Reyhan novamente. Outros viram fragilidade exagerada, drama forçado ou até vitimismo. Mas isso não corresponde à intenção da autora. A autora sempre escreveu Miran como um personagem trágico, não maldoso. A história dele é sobre libertação, sobre descobrir que tudo o que acreditava era mentira, sobre reconstruir sua própria identidade a partir do zero. Essa cena não mostra um homem se fazendo de vítima. Ela mostra um homem percebendo pela primeira vez que foi vítima. A autora não queria que o público enxergasse Miran como um vilão arrependido, mas como um jovem que finalmente compreende o tamanho da prisão emocional em que viveu. E isso é tão forte que o restante da novela confirma totalmente essa intenção. Observe como Miran muda a partir dessa cena. Ele passa a duvidar das ordens de Azizi. Ele começa a investigar a própria história. Ele se aproxima dos Adolu sem ódio. Ele busca justiça, não vingança. Ele escolhe Reyhan acima de qualquer lealdade cega. Tudo isso é fruto dessa virada emocional. No final da novela, quando a verdade completa vem à tona, a história de seus pais, a manipulação cruel de Azizi, a tragédia que moldou sua vida, Miran já está pronto para ouvir, para aceitar e para se transformar.
Isso não teria sido possível se Heian não tivesse rompido com ele naquela cena. Ali começa o processo que o leva ao perdão, à construção de família e ao final simbólico de libertação. E agora vamos à intenção autoral mais profunda. Heian não está nessa cena apenas como vítima. Ela está como força narrativa. Ela é o ponto de virada da história. Ela representa o amor que cura, sim, mas antes disso ela representa a verdade que confronta. A autora queria que entendêssemos que Erkai não é sobre um amor perfeito, mas sobre um amor que transforma. Heian não aceita o erro de Miran, ela exige que ele se transforme. E ele se transforma. Por isso, quando muitos fãs interpretaram essa cena como uma simples ruptura, ignoraram o que ela realmente é, o nascimento do verdadeiro protagonista da novela. Esse é o momento em que Erkai muda de rumo. Esse é o momento em que Miran se torna digno de ser amado. Esse é o momento em que a história deixa de ser apenas vingança e se torna redenção. E agora eu quero saber, como você viu essa cena quando assistiu pela primeira vez? Percebeu essa virada emocional ou sentiu como uma separação comum? Você acha que Miran realmente se transformou depois desse impacto? Comenta aqui embaixo e vamos analisar juntos esse que é um dos momentos mais importantes e mais profundos da novela Erkai.